Povo de Deus, tudo bom com vocês? Aqui estamos nós para mais um vídeo no canal. E nesse vídeo de hoje eu vou contar pra vocês algumas das minhas experiências como jovem que busca viver aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o desejo de Deus. E para mostrar pra vocês que realmente vale a pena ser de Deus, eu queria contar algumas experiências, né? Nós passamos por vários momentos também de tristezas, momentos de alegrias, juntos ou até mesmo sozinhos, só com Jesus. Isso são algumas das coisas que me fortalecem, né? Eu lembro lá no início da minha caminhada, aos meus 14 anos, quando eu tive a minha primeira experiência com Deus, eu lembro o como meu coração era sedento de fazer aquilo à vontade de Deus. Quando eu participei do meu primeiro retiro da comunidade, um retiro inicial, eu lembro quão amada eu me senti por Jesus, a experiência que Jesus me fez sentir com Ele, com a mãe dele, a experiência de perdão, a experiência de se entregar mesmo nos braços dele. Eu que com 14 anos já tinha passado por várias coisas, já tinha passado por vários momentos de tristeza, vários momentos difíceis na minha vida. Pude entender com apenas 14 anos que Jesus me amava, que Jesus, Ele me queria só pra Ele, que esse era o desejo dele pra minha vida, que o desejo dele era que eu fosse feliz de verdade, não que eu continuasse naquelas experiências, mas Ele queria mostrar pra mim que o amor dele era maior do que tudo aquilo. E quão feliz eu fiquei naquele momento, sabe? Mas depois eu fui caminhando, fui continuando, cada vez mais me engajando na comunidade, indo para as experiências, vivendo tudo aquilo que Jesus me proporcionava. Mas ao mesmo tempo, eu ainda tinha um trauma muito grande dentro de mim, que vinha de algumas experiências já vividas, mas que era um trauma que me bloqueava muito. Que de certa forma ainda tem tentado me impedir um pouco nos dias atuais. Eu não conseguia falar com ninguém. Eu era aquele tipo de pessoa que me excluía de todos, pessoas que eu tinha muito medo de chegar para as pessoas e falar com elas, porque eu tinha medo de que aquelas pessoas me rejeitassem, assim como eu já tinha sido rejeitada antes. Então eu fui cada vez mais me deixando levar por esse medo, até que eu acabei passando por mais experiências, me afastei da comunidade algumas vezes. Acabei me afastando da comunidade algumas vezes, me afastando de Deus e me deixando levar por pessoas, por meninos, por caras, e acabei fugindo daquilo que era a vontade de Deus pra mim. E isso me feria muito na minha juventude, porque eu sabia que aquelas coisas que eu estava fazendo eram coisas erradas, que eram coisas que não eram da vontade de Deus, mas mesmo assim eu não conseguia fugir delas, eu não conseguia sair delas, porque era como se aquelas coisas, aquelas pessoas que estavam do meu lado, aquela pessoa, fossem tudo pra mim. Então eu não conseguia sair dessas coisas, porque eu tinha medo de ser machucada. Tinha medo de ficar sozinha mais uma vez e de ser deixada de lado. Então eu fui deixando me corromper cada vez mais por essas coisas, por tudo aquilo que o demônio tentava impor na minha vida. Até que com os meus 15 anos eu passei por uma experiência bem traumática. Acabei vivendo uma coisa que me machucou muito, que me fez sofrer muito. E quando eu tava no ápice do meu sofrimento, no ápice da tristeza, que eu já não sabia mais o que fazer, eu lembro que eu tava em casa, eu tava afastada da igreja, afastada de tudo, e eu falava assim: Jesus, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais estar dessa forma, isso não é pra mim, eu não consigo sair dessa situação, eu não consigo terminar esse namoro, mas se realmente, Jesus, isso não for da tua vontade, tira isso de mim, Jesus. Se não for da tua vontade, afasta isso da minha vida. Mas se for da tua vontade, me mostra um jeito para que eu possa mudar essa história. Eu só preciso de uma resposta sua, Jesus. Eu lembro que essa foi a minha oração nesse momento, né? E eu lembro que eu tava lá, chorando, triste, sem saber o que fazer. Aí, de repente, eu senti uma vontade muito grande de ir na igreja e de me confessar. Aí eu peguei e, junto com uma prima minha que também estava passando por algumas coisas, a gente decidiu ir para a igreja, se confessar e buscar de verdade saber o que era que Deus queria pra gente. E eu lembro que eu fui assim, eu tava sem saber o que fazer e eu fui e eu dizia assim: não, Jesus, se é pra ser, tu me mostra hoje, porque eu preciso de alguma resposta. Eu não sei mais o que fazer e a resposta tem que vir de você, só você pode me dar essa resposta. E eu lembro que eu tava tão desesperada, tão sem chão, que eu não sabia mais mesmo o que fazer. Quando eu cheguei lá na igreja, né, quando eu sentei pra conversar com o padre, eu contei tudo aquilo que eu tava passando,
tudo aquilo que estava me atormentando, tudo aquilo que estava dentro do meu coração, que eu já não conseguia mais fazer nada, que era um sofrimento muito grande. E eu lembro muito bem assim que eu falei pro padre assim: olha, padre, eu tô passando por tudo isso e eu queria muito que o senhor me ajudasse, que o senhor me dissesse o que eu tenho que fazer, porque eu não aguento mais sofrer desse jeito. E eu lembro que o padre, ele olhou assim pra mim, pegou na minha mão e falou assim: olha, filha, eu não tenho nada pra lhe dizer, não tenho conselho nenhum pra lhe dar. Você sabe muito bem o que você deve fazer. Você sabe muito bem o que Jesus está falando pro seu coração. Então vai lá e faça. E naquele momento, quando eu escutei o padre falando isso, sabe, eu senti de fato ali a resposta que Deus estava querendo me dar, né? Que realmente eu sabia o que eu deveria fazer, eu só não tinha tido a coragem, e não tinha coragem de fazer, né? E eu lembro muito bem que depois, quando eu fui lá no Santíssimo, cheguei lá em Jesus, eu falava: olha, Jesus, eu sei o que tu quer que eu faça, mas eu não consigo, Jesus, eu não consigo fazer isso. Você sabe que eu não consigo, então me ajuda, por favor, faz por mim. Eu lembro que eu falei isso. E voltei pra casa, né, com a certeza do que eu deveria fazer e tentando mesmo fazer aquilo que era a vontade de Deus, de cumprir aquilo que Deus tinha me pedido, né. E eu voltei pra casa, né, eu voltei pra casa com aquela certeza de que Jesus tinha me falado, mas que eu não conseguia, e pedindo mesmo aí nessa resposta que Ele fizesse aquilo que era a vontade dEle. A situação da qual eu deveria colocar um fim, a situação que mais estava me atormentando, que estava me fazendo sofrer muito e que estava me tirando totalmente daquilo que era a vontade de Deus, do projeto de Deus pra minha vida, era um relacionamento. Era um relacionamento que eu estava vivendo. E eu lembro muito que eu dizia pra Jesus: isso não é da tua vontade, Senhor, eu sei, mas eu não consigo fugir disso. E eu lembro que beleza, né, eu voltei pra casa com tudo aquilo que eu tinha, com toda aquela experiência que eu tinha vivido. E eu lembro muito, né, que depois, quando foi no outro dia, eu em casa, eu lembro que a outra pessoa, eu não tinha coragem de terminar, eu lembro que a outra pessoa chegou na minha casa e ela veio e falou que não dava mais certo, e a gente conversou e falou que não dava mais certo, que queria viver novas experiências e tudo mais. E naquele momento eu senti um baque muito forte, né, porque era um relacionamento e eu tava passando, e eu gostava muito da pessoa, mas naquele momento eu senti um baque, mas chorei, lógico que eu chorei. Só que depois disso, eu senti muito forte, sabe, Jesus me dizendo que ali era o que precisava ser feito, que ali era a resposta que eu tinha pedido pra Ele, né, que aquilo de fato deveria ter acontecido. E eu lembro que eu deitada na minha cama, tarde da noite, rezando, pedindo pra Jesus pra confortar meu coração, e eu chorando muito. Eu lembro que eu peguei o meu celular e eu fui escutar algumas músicas. E eu também tenho algumas palestras baixadas no meu celular. E quando eu tava escutando uma música, de repente já mudou do nada assim, sozinho o celular, e parou numa palestra. Uma palestra da Fernanda Soares, da comunidade Canção Nova, do acampamento, se eu não me engano, o acampamento Revolução Jesus, não me lembro qual era o ano desse acampamento. E ela falava muito assim, que o amor de verdade dói. E ela falava muito que nós devemos ter a coragem de pedir a Jesus força para fazer aquilo que deve ser feito no momento certo. E cada palavra do que ela falava ali, eu sentia de fato Jesus falando pra mim através dela, mostrando pra mim mais uma vez que aquilo deveria ter sido feito. E naquele momento eu parei de chorar de tristeza e comecei a chorar de alegria e agradecer a Jesus por aquilo que Ele estava me mostrando, né? Por Ele me mostrar mais uma vez o amor dEle e o que deveria ter sido feito, né? E eu sentia muito uma saudade, eu lembro que eu sentia uma saudade muito grande de Jesus naquele momento. Uma vontade de voltar à casa do Pai, assim como o filho pródigo, né? Eu sentia muito essa vontade de voltar para Jesus. E eu lembro que, conversando com algumas pessoas da comunidade que eu fazia parte, eu fui convidada para outro encontro da comunidade, que se chamava Reencontro TK, que era como se fosse basicamente para trazer de volta algumas pessoas, ou para nos lembrar daquilo que tinha sido a nossa experiência do Talitha Kum, que é o retiro que eu falei que eu vivi com uns 14 anos. E eu, no mesmo momento, sabe, eu disse assim, eu vou, não quero saber. E eu não tinha coragem de andar sozinha para os encontros da comunidade antes, né? Antes de eu me afastar. Porque eu tinha muito medo das pessoas, então eu só ia quando as minhas primas que faziam parte iam. Quando elas não iam, eu ficava em casa, porque eu não queria estar sozinha. Eu não queria que ninguém se aproximasse de mim por causa do meu trauma, né? Mas nesse momento, quando eu recebi esse convite, eu disse, eu vou, mesmo que nenhuma delas vá, eu vou, porque eu preciso dessa experiência. Então eu peguei e fui, né? Quando eu cheguei lá, eu senti de fato Jesus me trazendo de volta pra Ele. E lá
eu vivi umas experiências com o pessoal, e principalmente uma experiência muito forte, que não pode ser contada, sabe? Mas foi uma experiência que me trouxe de volta para Jesus, uma experiência onde ele era quem estava conduzindo os meus passos ao encontro dele. E eu chorava muito porque eu sentia que de fato era aquilo que ele queria de mim. E o meu coração ardia muito assim de alegria e de gratidão por se sentir de volta ali em Jesus e sentir de volta o abraço dele a me acolher, né? E eu lembro que depois desse encontro eu decidi que eu não ia deixar mais que nenhum medo me tirasse da vontade de Deus, que nada e nem ninguém seria capaz de tirar a vontade de Deus do meu coração, e que o meu único desejo ia ser de dar a vida por Ele, independente de o que acontecesse, dos sofrimentos que viessem, mas que eu ia dar a vida por amor a Ele. E eu lembro muito bem que naquele momento eu decidi que eu ia falar com as pessoas, que eu não ia deixar que esse meu trauma, esse meu medo de ser machucada me consumisse. Então eu decidi que eu ia falar com as pessoas mesmo que elas não quisessem falar comigo. Eu sempre gostei muito de dançar, então eu também decidi entrar no Ministério de Dança, no Ministério de Artes, e de estar mesmo ali engajada, de fazer aquilo que é a vontade de Deus e de vencer qualquer medo, só por Jesus. E depois desse momento, depois desse dia, né, foi um pouco depois do meu aniversário dos 16 anos, no mês de fevereiro do ano de 2014. E eu também lembro muito forte, assim, que eu fui me engajando cada vez mais na comunidade e eu fui vivendo mais experiências, e cada vez mais que eu ia sofrendo, mais eu ia entregando tudo a Jesus. E eu decidi também, naquele dia, que nada e nem ninguém, nenhum homem ia tirar de mim a vontade de Deus, que nada e nem ninguém ia tirar a minha beleza de filha de Deus, que nada e nem ninguém poderia tirar de mim a graça que Jesus tinha para me dar. E eu fui me engajando, me entregando mais à vontade de Deus, me entregando mais a tudo aquilo que Ele ia me proporcionando. E eu fui sentindo cada vez mais que Ele me pedia mais, me pedia mais, me pedia mais. E a cada passo que eu dava, eu sentia que Jesus me pedia mais. A cada experiência Ele me pedia mais. A cada evangelização Jesus me pedia mais. E eu comecei a rezar com a minha orientadora para ver o que era isso que Jesus queria me pedir, o que era que Ele me pedia mais, por que esse desejo estava tão forte dentro do meu coração, por que eu sentia isso tão presente em mim. E a gente foi descobrindo que Jesus me pedia de fato mesmo para me doar a minha vida por amor a Ele, doar a minha vida em função daqueles que mais necessitam. Não o doar a vida na questão de celibato, na questão de uma vida religiosa, mas doar a vida mesmo com intensidade. Eu sentia que Jesus me pedia isso. E até hoje, em cada luta, em cada sofrimento, em cada dificuldade, eu sinto cada vez mais esse pedido de Jesus, de confiar mais, de se entregar mais, de sofrer mais se for preciso, mas por amor. E eu me sinto muito grata, sabe, de ter sido chamada por Jesus a estar do lado dele, de me sentir também plena e de me sentir também como uma criança nos braços dele. Ele que me conduz, ele que cuidou de mim em cada momento da minha vida, em cada momento da minha história, em cada experiência. Quando eu olho para trás, eu contemplo lá Jesus em cada momento, em cada sofrimento, quando Ele estava presente, quando Ele tentava me tirar daquilo. Hoje eu consigo ver Jesus em todos os momentos na minha vida. Eu sou muito grata a Ele por estar aqui hoje, por poder contemplar também vocês, por poder compartilhar com vocês aquilo que é a minha experiência e tudo aquilo que eu tenho vivido, tudo aquilo que Ele tem me proporcionado. E eu sou muito grata a Jesus, porque eu sinto em mim um carinho muito grande, sabe? Desse Deus que não olha para as minhas dificuldades, esse Deus que não olha para tudo que eu passei, para quem eu sou, mas que olha apenas para quem eu posso ser. Eu sou muito grata a Jesus por esse amor que Ele demonstra por mim, esse amor depositado em meu coração e o cuidado dele em toda a minha história. Ele que poderia ter me rejeitado, poderia ter me deixado de lado, poderia ter desistido de mim, mas que não desistiu. Eu sou muito grata a Jesus por tudo isso que eu tenho vivido, por todas as minhas experiências. E eu sei que mesmo nas dores Ele está comigo. Hoje eu consigo ver que os meus sofrimentos foram tão importantes na minha vida, porque eles me fizeram amar a Jesus com mais intensidade. São eles que me fazem contemplar a Jesus, a beleza de Jesus na minha vida. E eu sou muito grata a Ele por todos esses sofrimentos que eu vivi, por todas essas experiências, porque elas me fazem estar mais próxima dEle, me fazem entender por que é tão importante eu estar firme naquilo que é o projeto dEle para minha vida. Então é isso, povo de Deus, espero que vocês tenham gostado de escutar um pouco da minha história. Não se esqueça também de compartilhar este vídeo, de acompanhar as nossas redes sociais, de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, povo de Deus, paz e misericórdia.